Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero agradecer a você porque você tem sintonizado o nosso programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo da Palavra de Deus. Estamos concluindo os nossos estudos no livro de Marcos e certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Então, quero pedir uma gentileza, abra sua Bíblia e acompanhe atentamente o estudo de hoje. Depois, você pode escrever compartilhando como que Deus falou ao seu coração. E foi isso mesmo que a nossa irmã da cidade de Telêmaco Borba, estado do Paraná, fez, escrevendo as seguintes palavras. Quero compartilhar a alegria de poder participar desses estudos maravilhosos da Palavra de Deus. Só a eternidade revelará o fruto do vosso trabalho. Tenho um sério problema na coluna que me impossibilita de estar sempre na igreja. Já li a Bíblia toda várias vezes com meu telescópio, mas agora, com o microscópio que Deus vos tem dado, estou aprimorando os meus conhecimentos. Sou ouvinte de todos os dias. Querida irmã, muito obrigado mesmo por suas palavras. Desejamos que através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Agora eu quero convidá-la àquele momento do programa, quando buscamos a presença do Senhor em oração. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que nos fortalece. Obrigado porque Tu conheces cada uma de nossas necessidades. Senhor, te pedimos que, conforme a Tua perfeita vontade, aquilo de que necessitamos seja suprido. Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte. Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certos de que Tu nos ouves, certo que Tu ouves a nossa oração, pedimos a iluminação do Teu Espírito para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, iniciamos hoje o estudo do capítulo 14 de Marcos, em que veremos os acontecimentos da quarta-feira e parte dos acontecimentos da quinta-feira da última semana de Jesus, quando ele se deu como sacrifício em nosso lugar. Mas falando em sacrifício, eu devo lembrá-lo que logo iniciaremos os nossos estudos no livro de Levítico. É isso mesmo. Levítico é um livro que nos fala de sacrifícios e nos aponta simbolicamente para esse momento na vida do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Portanto, a minha sugestão é sempre essa daqui. Reúna um grupo de amigos para juntos estudarem esse importante livro da Palavra de Deus. Isso acontecerá dentro de mais 4 programas. Vá se programando, vá anotando as datas aí. Daqui a 4 programas estaremos iniciando em Levítico. Pois bem, hoje estudaremos Marcos 14, do versículo 1 até o 26. Na verdade, todo o capítulo 14 são 72 versos, mas é muito longo, nós vamos dividi-lo em 2 porções. Hoje vamos estudar do capítulo 14, os versículos 1 a 26, e no próximo programa, os versículos restantes, ok? Nesses textos, nós vamos encontrar em cada um deles 6 acontecimentos que certamente terão lições importantes para as nossas vidas. Vamos então estudá-los. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, vamos perceber uma elaboração do plano para tirar a vida de Jesus. Exatamente. O ministério terreno do Senhor Jesus estava chegando ao fim, e isso era cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como, por exemplo, Isaías 53, 7. Jesus estava sendo levado para o matadouro como uma ovelha muda. Entretanto, é importante destacar que Jesus, agora perceba bem, iria entregar-se voluntariamente nas mãos dos homens. Ele sabia que a sua hora estava chegando. O texto desse primeiro parágrafo diz assim:
Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e como o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Como nós dissemos anteriormente, esse episódio aconteceu na quarta-feira. Nesse dia, Jesus ficou em Betânia, junto com seus discípulos e com seus amigos. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, lá em Jerusalém, os principais líderes religiosos estavam trabalhando, na verdade, estavam tramando contra a sua vida. É isso mesmo. Os homens da religião estavam planejando como prenderiam e como matariam. Veja que a religião não nos impede de praticarmos a maldade dos nossos corações. Só religião não basta. O que transforma a nossa vida e nos faz viver de um modo diferente é só Jesus. Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Em Levítico 23, 5 e 6, lemos, no primeiro dia, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. Este primeiro mês, o mês de Nissan, corresponde em nosso calendário ao finalzinho de março, começo de abril. Pois bem, a cidade estava então lotada para aquelas cerimônias. E por isso mesmo, a preocupação da liderança religiosa de efetivarem o seu plano de matarem a Jesus somente após as 2 festas, isso é, após os 8 dias de festas. Os religiosos, então, com temor das pessoas que gostavam daquilo que o Senhor Jesus lhes dizia, como o Senhor Jesus lhes ensinava, eles planejavam para, depois das festas, a prisão, a condenação e a morte de Jesus. Sim, os religiosos, numa semana de celebração e gratidão a Deus, estavam fazendo o quê? Preparando a morte do Filho de Deus, do autor da vida. Uma pergunta que vale a pena fazermos agora para usarmos isso como reflexão. Como é que tem sido a sua vida? De religiosidade ou de íntima e verdadeira comunhão com Deus? Lembre do seguinte, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não sejamos apenas uns religiosos, não sejamos apenas praticantes de atos religiosos. Sejamos, sim, verdadeiros adoradores. Em segundo lugar, nos versículos 3 a 9, vemos Jesus sendo ungido em Betânia. Enquanto nos versos 1 e 2 tivemos o relato do que acontecia em Jerusalém, nesse parágrafo temos o relato do que acontecia em Betânia. Provavelmente depois de passar o dia conversando e ensinando os seus discípulos, desfrutando então da amizade dos amigos Lázaro, Marta e Maria, talvez depois do pôr do sol, na hora da ceia, na hora do jantar, na casa de Simão, provavelmente um ex-leproso curado por ele mesmo, Jesus foi alvo de uma atitude surpreendente. Estando Jesus reclinado à mesa para jantar, veio uma mulher trazendo um vaso feito de alabastro, com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o vaso, derramou o bálsamo, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, isto é, na verdade ela ungiu Jesus com aquele perfume que vinha de uma planta rara, uma planta aromática importada das regiões lá da Índia. Essa é uma das ações mais lindas feitas em homenagem ao Senhor Jesus. João, no seu evangelho, no capítulo 12, versículo 3, nos revela que essa mulher era Maria, exatamente a irmã de Marta e de Lázaro, e coloca esse acontecimento pelo menos uma semana antes. Porém, como não temos condições específicas de precisar corretamente o dia, vamos nos concentrar no significado dessa ação. Afinal, o que significou essa ação de Maria ungindo o Senhor Jesus? Marcos, registrando esse acontecimento aqui, procura apresentar um contraste marcante entre essa ação amorosa de Maria e a ação criminosa de Judas, que nós veremos logo a seguir. Marcos quer que percebamos o contraste vivo entre luz e trevas. A luz está no ato de Maria. Ela ungiu o Senhor Jesus, e as trevas estão no ato de Judas, que traiu o Senhor Jesus.
O texto, então, nos dá conta ainda da reação dos presentes diante dessa atitude de Maria. Houve questionamento, houve crítica, eram de opinião que todo aquele valor, e era um valor alto, poderia ser revertido e dado aos pobres. E conforme João 12, 4 a 6, Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus, sendo já um ladrão, era um daqueles que argumentou dessa maneira. O valor era alto mesmo. Segundo alguns estudiosos, veja só, aquele vaso e o seu perfume custavam o equivalente a mais de 6 meses de salário de um trabalhador diarista. Era de fato um grande valor. Agora, estavam certas essas críticas a Maria? Conforme o versículo 6, Jesus recusou as críticas feitas a Maria e disse a todos: deixai-a, não a perturbem. Ela praticou uma boa ação para comigo. E conforme o versículo 8, Jesus ainda acrescentou o seguinte: ele deu o verdadeiro significado daquele ato de amor. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E afirmou ainda que em todos os locais por onde o evangelho fosse pregado, essa história seria repetida, na verdade, como nós estamos fazendo hoje, demonstrando a sensibilidade e o amor de Maria para com o Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, nessa ação de Maria, vemos uma antecipação da unção que se fazia para os mortos. Maria, certamente dirigida pelo Espírito Santo, percebeu que Jesus caminhava deliberadamente para a cruz, para morrer em nosso lugar. Somente uma mulher com discernimento espiritual, dirigida e orientada pelo Espírito Santo, poderia, através de uma ação dessa, homenagear, ungindo o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias prometido, profetizando que a sua morte aconteceria dentro em breves dias. Uma pergunta, novamente, para aplicarmos essa passagem a nós. Como é que você tem tratado os pobres? Sem deixar de atender os necessitados? Você tem deixado que outras coisas importantes ocupem o lugar que só Jesus deve ter na sua vida? Você tem feito tudo o que é possível para homenageá-lo, para honrá-lo? Querido amigo, não ame a Jesus apenas pelo que ele pode fazer por você. Ame-o pelo que ele é. Adore-o, homenageie-o por ele ser quem é, isto é, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Em terceiro lugar, nos versículos 10 a 11, encontramos agora uma passagem triste. Encontramos o pacto da traição. O texto diz assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava então ele uma boa ocasião para o entregar. Você concorda comigo que é um relato muito triste? É um relato triste mesmo. Aqui nós temos uma ação de Judas. Esse texto vem logo depois, então, do registro dessa ação amorosa de Maria. Judas trai Jesus e Maria, movida pelo amor, adora o Senhor Jesus. Que contraste, queridos amigos. Mas Jesus foi sendo homenageado por Maria e traído por Judas. Jesus se manteve com seu espírito tranquilo, sabendo que estava sendo chegado a sua hora. Mas uma pergunta que surge é por que Judas queria trair a Jesus? Embora, veja só, o texto não diga, podemos com segurança afirmar que, como os outros discípulos e uma boa parte do povo judeu, Judas esperava que, como o Messias prometido, Jesus desse início a uma rebelião política para libertar Israel do poder de Roma. Lembre-se bem disso, nós já temos falado isso. Também como tesoureiro, Judas esperava receber uma posição de destaque, assim como Tiago e João desejavam ocupar lugares importantes no reino de Deus, que eles imaginavam que Jesus iria implantar aqui na terra. Mas quando Judas viu a reação de Jesus, louvando Maria, que gastou uma grande quantidade para honrá-lo, para adorá-lo, pois estava o ungindo para a morte, aí a ficha caiu. Judas percebeu que o reino de Jesus era um reino espiritual e ele não usufruiria de qualquer vantagem material.
então, com seu coração já cheio de cobiça e dominado pela avareza por Satanás, Judas logo procurou os líderes religiosos e vendeu Jesus para que pudesse usufruir de algum lucro financeiro. Na verdade, querido amigo, o desejo de Judas, movido por sua avareza, proporcionou aos líderes religiosos judeus a oportunidade que eles tinham planejado somente para depois das festas. Judas então se associou aos inimigos de Jesus para matá-lo. Veja só, o plano era trair a Jesus e Judas então aguardava uma ocasião oportuna. Mas Jesus sabia de tudo. Tudo quanto Judas tramava contra ele, Jesus sabia. Por isso é que foi ele quem disse na quinta-feira, durante a refeição, conforme João 13, 27, Jesus disse o seguinte para Judas: o que tem a fazer, fazes logo. Jesus nunca foi surpreendido pelos acontecimentos. Jesus entregou a sua vida por nós voluntariamente, por amor, cumprindo o plano divino para a nossa salvação. Ora, sobre essa colocação, eu acho que você deve dar glórias a Deus, graças a Deus, porque Jesus entregou espontaneamente a sua vida por você e por mim, por cada um de nós. Querido amigo, como é que você encara essa traição de Judas? Foi um episódio decepcionante, não concorda? Será que em sua vida você também não tem traído o Senhor Jesus, deixando que outras ambições ocupem o primeiro lugar na sua vida? Será que nós, muitas vezes, não fazemos o mesmo que Judas? É hora de nos avaliarmos. Agora o texto prossegue e nos versículos 12 a 16, em quarto lugar, nós encontramos o relato da preparação da Páscoa pelos discípulos. Estamos agora já na quinta-feira da última semana do Senhor Jesus aqui na terra antes da sua morte. Um dia antes do seu sacrifício. E a hora da sua morte estava se aproximando muito rapidamente. Muito bem, chegando o dia da Páscoa, Jesus queria aproveitar a ocasião para um momento de comunhão e intimidade com seus discípulos. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 8, Jesus tomou a iniciativa enviando Pedro e João para as providências necessárias. E Marcos complementa, relatando a pergunta feita pelos discípulos sobre onde Jesus queria que fizessem os preparativos para a comemoração da Páscoa. Podemos pressupor que anteriormente Jesus já estivesse acertado com o dono da casa a possibilidade de usar aquele cenáculo para essa comemoração. Mas ele instruiu os discípulos de uma maneira muito específica. Primeiro, eles deveriam ir à cidade, isto é, a Jerusalém. Segundo, eles encontrariam um homem carregando um cântaro de água. Terceiro, seguindo, chegariam a uma casa designada. Quarto, deveriam perguntar sobre a localização do aposento para fazerem ali os preparativos para a Páscoa. E quinto, no local indicado, um cenáculo espaçoso e mobiliado, deveriam ali fazer então os preparativos. O texto termina no versículo 16, relatando que tudo aconteceu exatamente como Jesus tinha previsto. Assim, em todos esses detalhes, podemos constatar mais uma vez a divindade e o poder do Senhor Jesus, demonstrando a sua onisciência. Esse cenáculo, conforme os estudos históricos relativos àquela época, mostram que algumas famílias possuíam casas diferenciadas. Algumas famílias mais abastadas tinham cômodos no primeiro andar e provavelmente nesse local foram feitos os preparativos. Conforme um desses estudiosos, William Barclay, em seu comentário ao Novo Testamento, os preparativos consistiam em 7 providências. Os discípulos teriam que tomar 7 providências. Primeiro, o cordeiro pascal, lembrando o sangue passado nas ombreiras das portas, protegendo os israelitas quando da saída do Egito. Segundo, deveria haver os pães asmos, isso é, os pães sem fermento, que lembravam a urgência da saída do Egito. Terceiro, a água salgada, que simbolizava as lágrimas derramadas durante a escravidão do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho. Quarto, um outro preparativo, um molho de ervas amargas que lembravam o amargor da escravidão de 4 séculos que os israelitas tiveram no Egito. Quinto, uma sopa de frutas que lembrava a obrigação de fazer tijolos de argilha e palha. Sexto,
Os copos de vinho que lembravam as promessas divinas registradas em Êxodo 6, 6 e 7. E, em sétimo lugar, uma última providência, certamente deveriam preparar uma bacia para a lavagem dos pés, conforme João 13, 5, que era um costume comum naqueles dias em que as estradas e ruas eram bem empoeiradas. Querido amigo, aquela seria uma cerimônia muito marcante. Na verdade, uma despedida até triste, mas ao mesmo tempo uma despedida vitoriosa, pois a ressurreição era certa, estava segura. Quando estudarmos o Evangelho de João, veremos no capítulo 13 uma descrição do ambiente daquela celebração. Mas vamos antecipar um pouquinho. João nos diz assim, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sim, querido amigo, a melhor maneira de descrevermos Jesus e seu sacrifício por nós é dizermos que todos esses acontecimentos, veja bem, todos esses acontecimentos foram atos de amor de Deus para com cada um de nós em Jesus Cristo. A pergunta importante para você responder: você tem experimentado esse amor? Você tem usufruído desse amor divino tão especial? Mas vamos prosseguir. Em quinto lugar, nos versículos 17 a 21, temos o relato da indicação do traidor. Esses são versos que precisamos entendê-los mais com o coração do que com a razão. É a quinta-feira e deveria já ser tarde quando Jesus subiu para a Páscoa. Foi exatamente na hora quando a Páscoa deveria ser celebrada que aconteceram essas ocorrências. As trevas da noite cobriam o cenário por toda a parte. Jesus foi de noite porque não queria que os seus inimigos o vissem. Jesus não se expunha facilmente, não, pois a hora certa, a sua hora, ainda não havia chegado os minutos certos dele se entregar. Depois nós vemos que quando chegou o tempo exato, ele se entregou voluntariamente para ser morto, para ser crucificado. Ora, durante a refeição, Jesus indicou que haveria um traidor. E todos ficaram muito entristecidos, e cada um ficou preocupado, perguntando se seria ele. Jesus então indicou com clareza quem seria o traidor: o que come comigo do mesmo prato. Judas então foi indicado. Depois de passar 3 anos com Jesus, Judas resolveu trair o seu mestre e salvador. Mas é interessante notar que o que Judas fez, qualquer um deles poderia ter feito. Por isso é que cada um perguntou: porventura sou eu? Querido amigo, é isso mesmo. Se nós estivéssemos naquela situação, talvez nós mesmos traíssemos a Jesus. Sabe por quê? Porque normalmente buscamos, em primeiro lugar, os nossos interesses. E os interesses deles eram os seguintes: eles queriam que o Senhor Jesus implantasse o seu reino físico e queriam ter lugares de destaques. Jesus esclareceu o assunto dizendo que aqueles acontecimentos faziam parte de tudo aquilo que tinha sido escrito a respeito do Filho do Homem. A sua morte não obedeceu ao programa dos homens, à agenda dos homens, mas à sua própria agenda, o seu próprio programa, os planos, na verdade, estabelecidos desde a eternidade. E isso é alguma coisa maravilhosa. O amor de Jesus por nós, querido amigo, é eterno. Mas Jesus finaliza o assunto dizendo: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Aquela era uma ocasião muito triste. Querido amigo, permite-me mais uma vez ser bem direto. Avalie-se e veja se você não tem traído a Jesus colocando os seus interesses, os seus desejos, as suas cobiças à frente do compromisso de ser um discípulo, de ser um seguidor de Jesus. Diante do grande amor de Deus através do Senhor Jesus, renove então o seu compromisso com Ele. Agora, finalizando o programa e finalizando também o texto que nós vamos abordar, dos versículos 22 a 26, nós temos o estabelecimento da ceia do Senhor. Esse é um dos momentos mais sublimes do Evangelho. Nessa ocasião, Jesus estabelece a nova aliança. Jesus toma 2 elementos da refeição da Páscoa, o pão e o vinho, e estabelece uma nova aliança, mostrando que a redenção do homem pecador se daria através do seu sacrifício. Na Páscoa judaica, o sangue do cordeiro protegeu os israelitas da morte. Na Páscoa cristã, isso é, na ceia memorial, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e nos protege do severo juízo de Deus. E embora fosse um momento de despedida, havia uma alegria permeando o ambiente, uma alegria só explicada pelo Espírito Santo de Deus.
Veja que por 2 vezes Jesus ora agradecendo. Certamente ele agradecia por estar cumprindo os planos eternos do Senhor. Jesus ainda disse que não tomaria mais aquela refeição com eles, mas que o faria quando viesse em definitivo estabelecer o reino de Deus na sua volta. E o texto termina então mostrando que após esse jantar tão especial, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras cantando um hino. Bom, terminamos assim o nosso tempo de estudo. Que você possa aplicar essas lições na sua vida. Escreva-nos por carta ou por e-mail comentando sobre esse estudo. Queremos compartilhar com você das suas experiências. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravésdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.